seria uma avaliação efetivamente. Então, no sistema vai ficar disponível para vocês de manhã até a noite, essa avaliação, das 7 às 23 horas, mas vocês terão um tempo de 3 horas para cumprir a avaliação de vocês. Então, começou a fazer, tem que terminar em até 3 horas. Então, essa é a diferença para vocês. Começa na sexta-feira agora, embora vocês acho que não tem nada na sexta-feira, mas para todo mundo, sexta-feira é um dia de avaliação, vocês então ficam livres para fazer alguma outra coisa, estudar e alguma coisa nessa perspectiva sobre isso. A minha avaliação é dia 29 com vocês, 29 de abril, ok? Eu postei para vocês lá um material, postei uma atividade que vai valer os pontos de vocês, ou parte dos pontos do primeiro bimestre, são 3 pontos, que é uma lista de exercícios, uma lista, um balanço patrimonial, um ativo, um passivo e um DRE, e vocês vão fazer uma análise desse demonstrativo por meio dos índices financeiros. Então, liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade, análise vertical e horizontal. Calcula isso e faça um panorama geral sobre a situação que a empresa está. Ela tem um ano um pouco mais complicado, depois, com o tempo, ela melhora nessa perspectiva. Essa atividade vai ser entregue até o dia 30 do 4, então tem 2 semanas para fazer, e é mais para que vocês possam estudar um pouco mais, tendo um caso para resolver, balanço patrimonial, tá? Eu não coloquei uma atividade do capítulo 3, porque ele é mais recente para vocês, mas também, se tivesse colocado, vocês fariam também da mesma maneira. Então, vai ter uma avaliação dia 29 e a lista vai entregar até o dia 30. Beleza? Eu quero resolver com vocês essa semana, um pouco hoje, um pouco na quinta-feira, para que eu possa esclarecer algumas dúvidas, eu possa resolver alguma coisa que ficou para trás, mas se tiver tudo bem, a gente vai para frente, né? Mas eu quero pelo menos tirar um pedaço para discutir alguns temas com vocês da avaliação no primeiro bimestre, tá? Vai ser uma avaliação com um pedaço de questões de múltipla escolha e um pedaço de questões abertas, mas com alguma conta para fazer. Todas as questões, em tese, tem alguma conta ou alguma análise para fazer, para que vocês possam resolver, pensar e tirar alguma conclusão sobre a empresa. Tudo bem? Dessa primeiro assunto, alguém tem alguma pergunta para fazer? Nobody? Professor, eu tenho uma sobre o PIESC. Eu vi que lá está a data do PIESC para o dia 30 do 4, mas seria para entregar a nossa atividade? Vai ser melhor. O PIESC vai ser assim, eu vou postar até o fim da semana. Essa primeira entrega é a entrega de como se fosse um pré-projeto. O que é isso? Vocês vão explicar o que vocês vão entregar para mim. Como se fosse pensar assim, eu vou entregar um livreto sobre o tema, vamos pensar assim, uma cartilha. Então, depois eu vou escrever para vocês, tá? Ninguém precisa decorar agora. Mas eu vou ter que explicar o seguinte, por que você pensou nisso? Por que você pensou nesse produto? Qual é o problema que você quer resolver e como? O nome da equipe de entrega. Então, seria mais ou menos uma parte escrita da estrutura, do motivo da criação, essa parte, sim. E do que você vai me entregar. Uhum. Qual é a ideia? Que eu possa... porque, assim, eu sei de algumas ideias de vocês, mas não sei de todo mundo, porque nem todo mundo falou
nas aulas que a gente teve. Então, eu quero ter acesso para todo mundo, ou de todo mundo, do que cada um vai entregar, cada grupo vai entregar, para que eu possa olhar, olha, isso aqui tem a ver, não tem a ver, reformula, não reformula, mantém isso, e depois pensar nas próximas 3 entregas. As 2 entregas intermediárias, do segundo e terceiro bimestres, e a última entrega, que é o produto prontinho, final, se possível, para ser usado. Ninguém precisa fazer grandes coisas, mas entregar um protótipo. Então, se você pensou numa cartilha, que você entregue pelo menos um arquivo de uma cartilha bem montada, diagramada, escrita, sem nenhum erro, com alguma representação gráfica, e assim vai. Então, eu quero que você, nessa primeira entrega, consiga me explicar o que você vai fazer, para que eu possa fazer uma avaliação disso. Então, você não tem muito segredo nessa primeira entrega, é só pensar no que vai fazer. Ok, então, obrigada. Tá? De nada. Alguém tem alguma pergunta para fazer dessa parte? Eu vou explicar um pedaço do capital de giro e depois eu volto se precisar. Tudo bem? Posso continuar? Então, vou continuar. Vou pegar meu livro. Vamos pegar meu livro. Ok. Nós estamos vendo a gestão do capital de giro, que é um assunto muito próximo aos índices financeiros, no sentido de que você consegue ter uma informação muito parecida com os ciclos que tem a ver com a gestão da empresa de curto prazo, tá? Gestão da empresa de curto prazo. E aqui uma coisa para que vocês entendam como que vocês podem, que é o foco principal do nosso assunto, como que vocês podem decidir isso com base nas questões da empresa. Eu estava vendo uma notícia ontem, eu vou resgatar para vocês aqui. Das taxas de juros que o Brasil sofre, tem da relação de alguns rendimentos com a inflação. Quer ver uma coisa interessante a gente pensar? Vamos ver aqui, ó. E pensem nisso para pensar em capital de giro também. Deixa eu apresentar aqui. Olha só. Aqui, ó. Dá para enxergar? Aqui vocês têm um assunto que interfere muito a empresa, que é as rentabilidades mensais e anuais de alguns investimentos, mas eu quero destacar aqui a inflação do período. Essa base, gente, é do dia 9 de abril, semana passada. Então, quando você fala rentabilidade acumulada, ó, dos anos... Vamos começar aqui, ó, acumulada de 12 meses, 24 meses, não é um ano fechado, janeiro a dezembro, mas são 12 meses para trás, a contar de 9 de abril, tá? Notem o seguinte, ó, nesses 12 meses, a inflação foi de 6,84%. A poupança nova, que é para depósitos depois de 2012, acho que maio ou setembro, não me engano agora, não me lembro agora, rendeu 1,63, contra a inflação de 6, quase 7. E a poupança antiga, 2002 para trás, rendeu um pouco mais, 6,17, mas ainda assim um pouquinho abaixo da inflação. O que isso significa em termos práticos da gestão do capital de giro de uma empresa? Isso significa, gente, que, primeiro, deixa eu apagar umas coisas aqui. Primeiro,
Quando você pensa em fazer algum tipo de investimento, por exemplo, vou investir em estoque, vou investir em venda a prazo, eu preciso discutir o quanto cada ação dessa pode trazer para a empresa em termos de rendimento. Porque se você não aplicar no que é do negócio, é o operacional, você aplicar no ramo financeiro, você pode perder dinheiro e até perder para a inflação, que você vai perder poder aquisitivo do seu capital. Então, notem que vocês não podem pensar só nas variáveis da empresa para discutir se isso é bom ou ruim para ela. Eu preciso, sim, olhar as variáveis da empresa, mas também preciso avaliar as variáveis de fora da empresa, especialmente as variáveis que mais afetam o negócio. Do contrário, eu posso tomar decisões que não estão muito relacionadas com as variáveis externas. E eu posso, então, perder algum tipo de dinheiro, perder algum tipo de capital. Nós paramos na gestão dos estoques e das vendas a prazo, especificamente. Só para retomar, e se alguém não entendeu alguma coisa do que ficou para trás, pode perguntar que eu respondo. A gestão dos estoques que vocês viram, ela tem dois grandes tópicos, ou duas grandes ferramentas que vocês viram. A primeira ferramenta é uma divisão dos estoques mais e menos importantes, nos grupos do diagrama de Pareto, ou curva ABC, é a mesma coisa. Você, então, divide esse estoque em grupos, 3 grupos, a partir de algum critério. O critério que mais se usa aqui no livro é o critério de valor do estoque. Então, o grupo A representa os estoques, ou os itens dos estoques, com menos quantidade, mais que representam mais valor. Então, 2 ou 3 itens que representam 80% do que a empresa aplicou no estoque. Isso é o grupo A. O grupo C, ao contrário, tem muita quantidade e pouco valor agregado. Então, o estoque ele custa muito barato no grupo C. O grupo B é uma transição entre não tanto quanto o A em termos de valor, não tão pouco quanto o C. Agora, qual seria a finalidade da empresa dividir o estoque em 3 grupos? De acordo com algum critério. Pode ser outro critério? Pode. Posso pensar em vendas, eu posso pensar em margem, eu posso pensar em outras variáveis, posso pensar em lucratividade, e assim vai. Ou em valor, como é o caso aqui desse exemplo. A ideia básica é a seguinte: você ter um cuidado especial com os itens do grupo A, porque esses itens representam muito em algum aspecto. E a empresa não pode perder isso. Então, se eu tenho lá uma empresa que dividiu o ABC por faturamento ou por itens mais vendidos, eu sei que as peças do grupo A não podem faltar. Se elas são vendidas com muita intensidade e representam bastante dos faturamentos, se eu começar a perder a mão por conta disso, eu vou perder dinheiro. Então, o A é um grupo mais bem cuidado para que você não tenha prejuízos grandes com algumas questões que acontecem com o A, problemas que acontecem com o A. Tá? O grupo B e o grupo C são menos cuidados. Não quer dizer que não são cuidados, mas são menos cuidados. O lote econômico de compra, que aqui está a sigla em inglês, ele vai discutir a quantidade ótima que eu preciso pedir por vez. O que significa quantidade ótima? Nós temos nos estoques, nessa recapitulação aqui, imaginem 2 tipos de custos mais contundentes. Deixa eu escrever um esqueminha para vocês aqui. O custo de pedir o estoque e o de manter o estoque. Então, esses são os 2 mais altos. Mas como é que esses 2 funcionam na realidade?
E esses dois são inversamente proporcionais. Inversamente. Como assim inversamente proporcionais? Acompanhe uma coisa comigo aqui, para perguntar algumas dúvidas que eu tenho com vocês. Vê? Já viram os dados aqui. É... Dá para enxergar esse gráfico aqui? Bom, o que significa esse gráfico aqui, gente? Significa o seguinte: eu tenho na gestão dos estoques, no diagrama, na curva ABC, dois grandes custos. Tem mais? Sim, mas esses são os mais importantes. Essa linha azul é o custo total dos pedidos. Como é que esse gráfico foi montado? Eu tenho nessa linha aqui embaixo, gente, quantidade que eu peço por vez que eu compro, tamanho do lote. E aqui, unidade monetária. Por que essa linha do custo com os pedidos é tão mais alta no começo do gráfico? Porque, na realidade, para você pedir menos itens por vez, eu tenho que pedir várias vezes. E se eu peço várias vezes, o custo para pedir o estoque aumenta. E conforme eu vou descendo aqui, ou aumentando as quantidades, o que você espera? Que menos pessoas, ou que a empresa compre menos vezes. Compre menos vezes, o custo tende a diminuir. Esse custo dessa linha cinza, meio verde, não sei, é o custo para manter o estoque. E como é que ele funciona? É um custo por período, por peça. Então, se eu peço pouca quantidade por vez, eu gasto menos desse custo. E se eu aumento a quantidade que eu peço, eu gasto bem mais. Agora, por que esse gráfico está aí e qual que é a função dele para explicar o lote econômico de compra? Se eu somar os dois, essa linha azul e essa linha meio cinza esverdeada, eu tenho a linha meio roxa. E que linha que é essa aqui? É a linha do valor do custo total. Então, o que eu espero? Que eu tenha em qualquer ponto que eu espero, ou que eu escolha, eu quero ter o menor valor do custo total, que é a soma dos dois. Mas acontece que em nenhum outro ponto, a não ser nesse ponto aqui de interseção, você vai ter um valor diferente, né? Menor que esse custo aqui. Notem que o vértice é bem aqui, ó. Então, se eu me distancio um pouco dessa interseção, eu certamente, isso é uma relação matemática, certamente a soma dos dois custos nunca serão maiores que em qualquer outro ponto. Quando ao contrário, nesse ponto aqui, eu tenho o menor valor do custo total e não se muda nisso, a não ser que você mude os gráficos, mude os dados. O que o lote vai achar, então? O lote vai achar justamente essa interseção. Só que você faz isso usando um gráfico e usando uma fórmula. Mas você poderia achar o lote usando o gráfico, porque ele é essa linha que se cruza aqui. Ok? Bom, então, essa é a lote fórmula. Carregamento, total, custo de manutenção, carregamento e o valor total desse lote. Lembrando que o que você encontra no lote é uma quantidade. Quantidade ótima por pedido. Não é um valor, uma quantidade ótima por pedido. Tá? Vamos fazer um teste disso aqui para a gente ver como é que vocês estão.
Bom, vamos lá. Fazer um exercício. Tá. Bom, o que a gente vai olhar agora? A gente vai olhar agora um exemplo do lote, para depois explicar um pouco a outra ferramenta que é duplicatas a receber. Eu acabei de que eu me perdi aqui. 15, então 15 daqui mais para cima. 12, 13, 14. Vamos lá então, gente. Fazer dois exercícios. Ok. Bom, o que vocês devem entender sempre do lote econômico de compra? Devem entender sempre o que ele pensa, né? Então, aqui a ideia é discutir como que o lote é aplicado na prática. Como é que você resolve os principais problemas com relação ao lote? Não sei se vocês fizeram o exercício 4 e... Não, peraí. 5 e 6. Fizeram ou não? Bom, vamos lá. Esse 6 aqui, essa sigla é a sigla em inglês de lote econômico de compra. Vamos tentar ver o que dá para fazer com esse exercício aqui. Então, ele compra 1.200.000 unidades por período. Nesse caso é ano. O custo por pedido é 25. E o carregamento vai ser 0,54. Tá? Que é 27% de 2. E pergunta assim para vocês, ó. Determinar o lote nas condições a seguir, sem alterações, custo do pedido nulo e carregamento nulo. Vamos fazer primeiro essa parte aqui, para depois voltar nos próximos exercícios. Bom, primeiro passo qual é? Tirar os dados e resolver letra A, B e C. Quem é a letra A no meu lote? O lote é o meu, o A é o 1.200 é quem? É minha demanda, que é o S. O meu 25, quem que é? É o custo individual por pedido. E o carregamento é 27% de 2. Então, na letra A, para calcular o lote sem grandes mudanças, sem alteração nenhuma. Então, vamos lá fazer no Excel para que vocês consigam entender melhor. Deixa eu pegar uma página limpa aqui, peraí. Bom, vamos para a raiz. Mais raiz. Abriu aqui. Abriu parênteses. Então, o que isso aqui me ajuda, hein? Vamos lá.
Deixa eu chamar HP aqui, peraí. Vou abrir no Excel. No Excel mesmo. Aqui. Então, o que eu tenho de dados aqui, hein, gente? Tem a minha demanda, que é o meu S. A gente vai ver a sensibilidade do modelo desse exercício. Nesse caso, vai ser quanto? 1.200. Qual é mesmo a característica que o estoque precisa ter? Alguém lembra? O estoque precisa ter duas, para você usar o lote, tem que ter duas panelas, assim. Duas diferentes. Vamos tabular aqui. O que falta achar aqui? Falta achar o meu O. Quem que é o meu O? É o custo por pedido, que é 25. Como é que ele funciona? Se eu peço mais vezes, eu gasto mais. Se eu peço menos vezes, gasta menos. Tá? E o carregamento é 54 centavos, que é o meu C. Ponto 54. Opa, ponto 54. Como é que eu vou fazer a conta agora? Bom, tirar a raiz quadrada, que o lote é a raiz quadrada. Abre parênteses. É 2 vezes S. Então, 2 vezes S vezes O sobre C. Fiz errado aqui. Fechou parênteses. Aí. Errado aqui. Aqui é J. J9. J9. 10. Quem que é esse 10 aqui, gente? É o meu lote. Isso aqui é 10 o quê? É 10 reais, 10 litros, 10 unidades. Então, para essa empresa aqui, qual é o ponto básico do lote? Já que eu preciso comprar 1.200.000 unidades, vou fazer vários pedidos. Cada pedido tem que ter, rigorosamente, 10.540,93 peças. Não é dinheiro, não é nada além de uma preocupação em relação a isso. Peças ou unidades. Quem lembra do gráfico, esse 10.000 aqui, ele estaria... apaguei o gráfico? Não. Estaria nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de interseção entre as duas linhas que trabalham com o lote econômico de compra. Tá? Leiam comigo aqui, ó. Calcular o lote de novo com o custo do pedido nulo e o carregamento nulo. Então, primeiro, pedido nulo e depois carregamento nulo. Então, o segundo leque é pedido nulo. Beleza? Vamos lá, como é que eu vou fazer essa fórmula aqui? 2 vezes o S vezes o O. Só isso? Ou está errado? Ninguém lembra? Vou anotar aqui, ó. Eu tenho que calcular 2. Custo de pedido nulo. Então, tá certo. Custo de pedido nulo. E no outro, é o B. Vamos lá. Aqui, gente,
Como é que eu faço para calcular essa fórmula de novo e colocar o custo de pedido zero? Que é aqui, ó, 0,54. Como é que eu vou montar? Vamos fazer a segunda fórmula aqui, ó. Mais raiz, a parênteses, 2 vezes S vezes o 25, vou dividir por 0,54. Aí que errou de novo, uma coisa erradinha aqui. Bom, por que que quando você tem custo de pedido zero, o seu lote muda? Ele aumenta. Vou apagar porque ninguém respondeu. Tem ninguém aí me olhando? Ninguém, tudo com as fotinhas apagadas, hein? Puxa vida. Vou voltar lá então. Gente, vamos lá. O que que acontece com o lote se o custo do pedido é zero? Eu peço Professor, 6 vezes. Oi. daí como seria o custo do pedido é nulo e como é inversamente proporcional, então o seu custo de manter o estoque vai ser maior porque você vai pedir numa quantidade maior. Por isso que aumenta? Qual é a ideia aqui? Quando o custo de pedido é zero, você vai tentar proteger as outras, ou a outra variável. Bom, o que que implica para uma empresa o custo para pedir nulo? Que eu posso pedir quantas vezes eu quiser. E se eu posso pedir quantas vezes eu quiser, esse custo aqui ele vai ser nulo. Então, sobra o custo de manter. Então, se eu peço muitas vezes, eu peço de pouco em pouco. E de pouco em pouco não enche o estoque. Então, esse é um ponto bom. Tá? Mas e se fosse um custo de carregamento também nulo? Bom, se o carregamento é nulo, eu vou tentar priorizar quem? Vou tentar reduzir o custo de pedido. Então, se eu posso pedir grandes quantidades, o que vai me ajudar? Eu posso pedir menos vezes. Então, essa é a lógica dos dois aqui, tá? Calculando aqui de novo, ó, mais raiz, para parênteses, tem que fazer o quê? Tem que fazer 2 vezes o S Peraí, faltou um aqui, vezes o O, abre parênteses. Quem que vai zerar aqui? Vezes o O, não tem nada que é zero, sobre 0,54. Não me deixa fazer um ponto aqui, um vírgula. Isso. Bom, o que é esse 2.000 aqui, gente? É unidades. Por que o meu lote caiu tanto assim? Por que quando o custo de pedido é zero, caiu tanto assim o lote? Razões óbvias, né? Como a empresa não tem custo para pedir, ela pode pedir de pequenos em pequenos lotes.
Mas qual que é a vantagem disso para outros departamentos? Bom, quando você faz de compras de pouco em pouco, você pode melhorar o custo de carregamento. Porque se eu peço de pouco em pouco, eu mantenho, por vez, menos estoques. Tá? Então, essa é a ideia. Reduzir a quantidade, porque eu posso pedir muitas vezes, porque tem um prêmio aí de carro. O último é o custo de carregamento vai ser nulo. Tá? Como é que eu faço, então, a minha raiz com um carregamento nulo? Bom, fácil, né? Mesma ideia. Pego a fórmula e aplico. 2 vezes o S vezes o O sobre o tipo de massa. 10.000. Por que quando eu tenho custo de carregamento 0, eu peço muito mais unidades? Porque se eu peço muito mais unidades, e o custo de carregamento é 0, tem que fazer o quê? E olhar para um lado que você tem uma condição semelhante a essa aqui. Aqui eu pago muitas unidades por vez, mas tem uma tranquilidade nos outros itens e assim por diante. Tá? Então, o lote é bom por conta disso. Você consegue discutir algumas mudanças nele por olhadas e avaliações que ele escreveu mais fortemente. Então, a ideia básica é entender essa primeira parte sobre essas questões de alteração, tudo mais, lote, estoque, venda a prazo e coisas desse tipo. Então, o lote é isso aqui. Você tenta olhar para ver o que falta achar no lote. Vou voltar para o livro agora, que é o que nos interessa mais por enquanto. Deixa eu apagar isso. Vamos lá. Aqui. Bom, o que vai entrar agora? Vai entrar agora a duplicatas a receber. E a pergunta básica é a seguinte: quanto a empresa deve vender a prazo? Quanto a empresa deve vender a prazo? Bom, o que significa isso? Pensa o seguinte, ó, aqui você vai discutir comigo padrões de crédito. O que é um padrão de crédito? Padrão de crédito significa uma forma que a empresa tem de vender o que ela faz, ou o produto ou o serviço. Essa forma significa alguém bancando isso. Alguém tem que bancar isso, não pode ser do nada, né? Mas não vai dar certo essa ideia. O que quer dizer isso aqui, ó? Float. Aqui são formas de você tentar reduzir um pouco esse nível de estoque. Tá? Vamos para um primeiro caso aqui para que vocês entendam qual é a ideia desse exercício. Aqui, ó. Vou pegar um diferente. Peraí. Bom, deixa eu achar o exemplo aqui. Gente, só. Bom, vamos lá. Enquanto eu acho aqui, o que significa para vocês padrão de crédito? Bom, padrão de crédito significa o quanto a empresa, na sua possibilidade de vender a prazo, como é que ela vende, como é que ela disciplina essa venda, como é que ela divide, coisas desse tipo. Então, é uma situação em termos de momento, para ver o que a empresa quer fazer com relação a isso. Tá?
Vamos tentar entender agora a ideia dos prazos. Como é que eu trabalho com prazo? Trabalho com venda a prazo, tá? 12. Vamos ver aqui. Eita, quarto chame. Aqui, achei. Vamos lá. Nós paramos uma ideia para discutir a relação das variáveis com as vendas a prazo. Era um quadrinho que eu expliquei para vocês, que detalhava como é que isso funciona na prática. Então, logo depois do estoque, vem a venda a prazo. Tá? Bom, qual é a finalidade da empresa vender a prazo? Eu sempre defendo a ideia que a venda a prazo é, em última instância, uma venda necessária. Tá? Qual que é o ideal? Que a empresa pudesse vender à vista, receber e acabou. Mas sabemos que existem algumas diferenças de condição de pagamento de algumas pessoas. Então, qual é o foco? O foco é você trabalhar com um produto, não é? Fácil para você vender, que responda a algum tipo de mudança que a empresa for fazer para os dados dela. Então, eu posso mudar um dado de um banheiro e esperar que o mesmo dado em outro banheiro possa não ser, né, utilizado. Então, qual é o nosso critério de escolha? São 3 variáveis, se tiver o desconto 4. Você vai ler as variáveis e vai discutir se as variáveis estão corretas ou não. Primeiro vocês olham de modo individual, depois a gente vai tentar olhar para cada um de modo mais coletivo. Tá? Pensem assim, ó. Se você relaxar os padrões de crédito, o que é isso? Vender mais facilmente a prazo, eu espero que minhas vendas aumentem. O que é bom, porque se a venda aumentar, eu tenho um potencial de lucro um pouco mais alto. Tá? Ao mesmo tempo, as vendas a prazo também podem ser variações, também podem ser usadas em outra situação. Mas como é que funciona a venda a prazo? Aqui é o seguinte, normalmente as pessoas não cobram tanto juros para quem paga curto. Mas para quem não come, né, uma situação dessa, eu posso pensar assim, poxa, mas a venda a prazo vai resolver o problema? Vai. Então, se aumentar a venda a prazo, eu posso ter 2 efeitos. Eu posso aumentar as vendas e o recebimento, mas também posso pensar em efeitos negativos no lucro. E se eu pensar que eu poderia investir no lucro com algumas pessoas ou algumas empresas, e essa empresa resolveu investir em outro lugar, eu posso não conseguir vender tudo a prazo, mesmo a prazo, no prazo combinado, e posso perder esse primeiro contato que as pessoas tiveram. Então, o que vocês esperam? Que nós possamos observar cada variável de modo separado, depois atacar para ver o que acontece. Tá? Então, o primeiro exemplo é isso aqui, ó. Aqui, gente, nós temos algumas variáveis que vocês precisam entender melhor. Tá? Então, eu vou repassar aqui com vocês, para que a gente possa resolver depois um exemplo disso aqui. Aqui é o seguinte, a empresa adota um certo padrão de crédito. Qualquer padrão pode ser. Olha, tem uma discussão para fazer com uma turma X, turma Y, ela tem que ser nessa condição ou na outra, às vezes eu não vou conseguir fazer isso sempre. Mas tem que passar por cima dessas questões. Então, pensem comigo, ó. Essa empresa, ela vende um produto a R$10. Vou anotando aqui do lado.
Ela tem um preço de venda unitário de R$10. Ela tem um custo variável unitário por R$6. Ela vende hoje 60 mil unidades. A minha demanda, 60 mil unidades. E o custo fixo total vai ser de 120 mil. Ok? Ele diz aqui que os incobráveis também tem que ter dados sobre ele para ver quanto eu vou perder. Está aqui, ó. Antes eu perdia 1% com as vendas, agora eu perdia 2%. Tá, então tem que ver isso aqui. 2% taxa de oportunidade. Bom, notem que aqui eu tenho uma parcela que é previsão. Concorda? Porque eu não vou avaliar se a mudança é boa ou ruim, se eu não mudar antes. Ou fazer um estudo prévio disso. Então, uma forma de fazer esse estudo prévio é trabalhar, não é? Para você não gastar o dinheiro à toa. Porque o que seria não sensato? Você fazer um belo de investimento, sem nenhuma avaliação prévia, não deu certo, e o dinheiro, então, vai ser, né, perdido, nesse caso. Vamos ver como é que eu faço aqui. Eu não estou contestando o padrão atual, eu só estou avaliando se a mudança ou uma possível mudança pode acarretar alguma coisa de problema. Tá? Vendas aqui, ó, tem uma comissão para pagar de 5%. E a relação do crédito, que também pode mudar. Então, aqui, ó, vamos pensar nas variáveis separadas. A ideia é que você faça o cálculo separado e depois junte num único texto. Que vejam, vamos tentar ler esse primeiro que é mais comprido, e depois a gente vai tentar fazer os mais simples depois. Olha só, essa empresa fabrica moldes de alguma coisa a R$10, que custa 6. Então, ela ganha por peça R$4. Tá? Não é todo o preço de venda que vai ser lucro. Ela perde 1% com os incobráveis hoje, se mudar vai perder 2%. Então, quando você arrocha um pouco a venda a prazo, se dificulta, você tende a cair um pouco esses custos, não é? Agora, se você não puder fazer, não tem jeito. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. A primeira variável é o seguinte: quanto que essa venda a mais traz de lucro para mim? Quanto que a venda a mais? Então, para fazer isso aqui, eu tenho que fazer uma continha básica, que é o seguinte, ó. 63 mil. O meu PMR era 30, passa para 45. Então, de 30 para 45 dias. Estou tirando os dados para vocês primeiro. E agora vamos fazer no Excel, ver o que vai dar. Ok? Vamos lá, o PMR era 30, passa para 45 dias. Tá, beleza. Vamos lá. Primeira variável qual é? Aqui a gente vai fazer por variável. Contribuição adicionais ao lucro nas vendas. Ok? Então, primeira variável qual é? É o quanto que esse aumento de vendas aumentou o lucro da empresa. Pode ser diminuição? Pode, mas é mais comum essa perspectiva aqui. Como é que eu posso calcular o quanto que a venda a mais aumenta meu lucro? Bom, simples de simples de simples. Pense o seguinte, ó. Deixa eu aumentar. Pense o seguinte. Para que você consiga convencer alguém,
tem que ter um bom argumento, né? E um bom argumento pode ser um exemplo, um cálculo de que você vai ganhar mais ou menos nessa condição futura que você pode não participar. Mas a ideia é a seguinte, ó, a gente vai criar 4 variáveis para avaliar 5, para avaliar se uma empresa é boa ou ruim. Tá? Para ver se compensou ou não compensou. No começo lá. Como é que eu vou achar essa variável 1 aqui na primeira fórmula? Bom, a primeira ideia da fórmula aqui é uma discussão sobre custos e lucros passados. Então você tem R$ 4,00 por unidade. Por que 4? Porque eu vendo um produto a 6, a 10 e entrego a 6. Tá? Bom, aqui é o seguinte, eu faço quantas peças eu espero vender a mais. Então, hoje, a empresa vende 60 mil peças, ela espera vender 3 mil a mais. Então, como é que é essa conta aqui? Ó? Vamos pegar essa variável aqui, vou colocar a mesma variável lá para ver o que acontece. Vou lá, então. Vai pegar, peraí. Não vai pegar isso, pegar isso aqui. Bom, eu vou vender 3 mil peças a mais, contribuição no lucro. O que eu faço mesmo? Bom, 3 mil peças a mais, vezes peças, ou nada, né? Três. Quanto eu ganho por peça vendida? 4. Quanto eu ganho ao todo? Bom, ao todo, você ganha 3 mil. Aí você ganha. Peraí. Vezes 4. 12 mil. O que é esse 12 mil, hein, pessoal? 12 mil é quanto a empresa vai aumentar o lucro que ela já possui, supondo os dados que vocês têm na mesa. Tudo bem? 12 mil? Então, esse 12 mil é a minha primeira variável desse projeto. Eu vou marcar ela aqui. Em verde. A outra variável é investimento em duplicadas a receber. O que significa isso aqui mesmo, hein? É saber que as recebendo todo mundo, né? Aquele investimento marginal em duplicadas a receber que não é, da forma que as pessoas esperam. Vamos fazer tudo direitinho aqui. Bom, dados do exercício, ele pede aqui na última letra. Então, tá? O que é de relevante nesse caso? Vou pegar os dados aqui.
pegar aqui alguma coisa de vendas e alguma coisa de lua. Ó. Vale a pena ou não vale a pena investir a prazo para essa indústria aqui? Eu vou calcular essa fórmula aqui, ó. Investimento médio em contas a receber. Isso que eu vou fazer para entender, para explicar para vocês. Já está pronto, vamos tentar entender o resto. Eu vou pagar para não ficar muito poluído aqui. O que está falando lá? Fórmula. Custo variável total das vendas anuais. Tem alguma coisa aqui? Eu vou, então, dividir pelo prazo médio de recebimento. Tá? Então, 3.500 dividir por prazo. Bom, quanto vai ser meu esquema? Vai ser o mesmo, né? Mesmo patamar aqui. Vai continuar a mesma coisa, não é? E vamos resolver esse exercício aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui, ó, custo variável total das vendas anuais. Vou pegar um outro mais gráfico. Tá? Vamos entrar, ver o que a gente vai fazer agora. Bom, qual é a variável número 2, hein, gente? Nós temos que achar isso aqui, ó. Quem é o custo variável total desse problema? Vou ler aqui, ó. Eu tenho variável por unidade, não tem? Tem que achar o total. Dá para achar o total? Dá para achar o total. Tem aqui vários tipos de dados, né? Então, ó, a forma vai ficar assim. Investimento em duplicatas a receber hoje. Hoje vai ser 360, desculpa, custo variável total sobre giro do PMR. Tá? Aqui eu não tenho os valores, mas substitui lá. Então, assim, custo variável unitário 6, estou achando isso aqui, 60 mil unidades de venda. Que é a mesma coisa, ó. 6 vezes 63, que é 3 a mais aqui. 378. Tá? Então, algum lugar tem que pensar nisso aí. Como é que vai resolver essa situação? Tá? Depois, falta explicar aí, você vai escolher o menor valor, porque o menor valor vai menos paredão, tendência. E discutir o que fazer com o dinheiro das vendas a prazo. Pensem comigo, ó. Aplicando os valores que você tem dos custos variáveis totais, ó, 6 vezes 60, 360 mil, 6 vezes 63 mil, eu tenho algumas outras variáveis para discutir. Então, aqui eu vou colocar, tá tudo tranquilo, 361 e 378, o outro. Tá? E aqui é para explicar um pouco os resultados que vocês encontraram. Então, quando a gente faz as contas na HP, quem está aqui embaixo mesmo? Giro das duplicatas a receber. 360, 378 e o giro aqui embaixo. Bom, o que significa esses 29 mil aqui? Da fórmula de venda a prazo. Indica que você está no ar nesse tempo. Então, 29 mil é o volume de venda a prazo que a empresa tem a receber. Ela pode ou diminuir
ou aumentar o investimento em morando, né, em outros itens. Mas qual é a implicação disso? Se reduz muito a dificuldade, não é? Se você deixa tudo muito mais difícil, não vai bem. E aí tem que pensar assim, ó, dos 29, aqui eu quero arrochar os padrões de crédito. Então, eu estou arrochando. Esse 29 vai saltar para 46. Vai saltar porque aqui é plano proposto, não é um outro tipo de caso. Então, assim, mas quanto eu vou investir a mais em venda a prazo? Quando eu vou investir a mais em venda a prazo, R$17.000 a mais. Então, se algum faltar e tudo mais, 17 mil é a sobra que você teve desse investimento. Tá? Então, eu tenho a segunda variável, que é essa aqui. A primeira, que é a relação com o vento, né? O segundo aqui, com essa parte. E o terceiro, com algum outro detalhe que a gente não pegou ainda. Mas aqui, não é? Eu vou fazer o seguinte. Se eu mudar, se a empresa mudar, ela vai passar de um lugar para outro. Ela pode pensar em sair daqui, né? 9, 17, partir para outro lugar. Para ver o que dá. Então, ó, o que falta calcular? Nós calculamos o quanto o aumento de vendas aumenta o lucro da empresa, o quanto que esse senador vai discutir para ver o que dá. Mas aqui, ó, essa sobra, fazer o que com essa sobra? A relação dos dois. Eu posso investir em algum lugar. Então, a ideia é que você não faça investimentos que não são viáveis. Tá? E fizemos o 17, sobrou esse 2.000 aqui. Ó. Esse 2.000 aqui, para mim, é o que mais importa. Porque você não tem esse valor, não existe para você ainda. Mas para outra pessoa pode existir. Então, esse 2.000 está ok para vocês? É o dinheiro que eu vou investir ou não a mais, vezes uma taxa qualquer, que é a taxa de banco. Tá? Bom, e a última variável é incobrável. O que é incobrável? Incobrável é aquela pessoa que não vai pagar. Perdeu a venda. E o incobrável sempre é calculado, sempre tendo como plano principal, não é, uma relação de quantidade vendida, inadimplência e outra variável, que é a unidade. Vamos pensar assim. Bom, eu vendo R$10 a unidade, ou por R$10 a unidade, eu vendo 63 mil unidades a R$10, mas tem uma restrição que é só essa porcentagem aqui, que é o que eu perco com os incobrados. Então, hoje, vendendo 10 vezes 63 mil, não é? A ideia é você ter uma perda de alguma parte dessa fase. Nesse caso aqui, ó, eu perdia 12.600, passo a perder se eu mudar 6 mil. Então, uma economia de 6.600. Tá? Então, esse é um caso. Agora, como é que você encontra esses valores aqui? Bom, para encontrar é bem mais simples, né? Você vai seguir as variáveis que você calculou. Quando você for juntar tudo, tem que saber se cada uma delas é do jeito A ou do jeito B. Se é do B ou se é do A. Então, aqui, é viável ou não esse caso aqui? Vamos ver. Ó. Eu tenho uma variável que é... Não pode sair aqui, peraí. Aqui. 3 mil vezes 4, que é 12 mil. Esse 12 mil aqui é a primeira variável que eu tenho. E resta saber se esse 12 mil aqui é positivo ou negativo.
Então, esse 12.000 aqui vai ser positivo por quê? Porque se a empresa mudar, ela espera vender 3.000 unidades a mais. Se cada unidade vendida a empresa ganha a margem de contribuição, que é 4, ela vai ganhar 4 vezes 3.000 unidades, que é uma cota mais ou menos razoável. A primeira variável é mais. A segunda variável é uma variável que vai discutir venda a prazo. Nesse caso aqui, a variável foi mais também 2.574. Por que é mais, né? Porque é uma situação que você vai postular uma relação, né, de possíveis problemas aqui. Então, como a diferença dos dois é 17.000 e a diferença para o outro, né, o 0,15 aqui também é. Mas qual é a ideia? Esses 17.000 aqui você vai investir a mais, se você mudar. Se não mudar, fica como está, mas a ideia é que você monte. Não é? Mas você tem que pensar nisso antes de investir. Então, assim, não existe um problema em gastar, mas saber como vai gastar. Porque se você gasta muito e tem que levantar um capital, tem que chegar, explicar o 17.000, se foi bom, se foi ruim. Aí é mais difícil. Mas aqui o 2.000 é positivo, tá? Então, vamos colocar positivo para nós. E o último caso, né, já foram os incobráveis, é pensar sobre venda a prazo, duplicado sem receber. Como é que você quer discutir essas questões desse relatório, né? Aqui eu posso pensar que a outra variável são os incobráveis. E os incobráveis, notem bem, ó, 6.600 vai ser negativo. Porque eu vou investir no de 2.600 e de 6.000. Então, eu fecho a ideia completa do balanço, né, dessa empresa. É 12.600 mais 2.574 mais 6.600. Tudo bem? Uma pergunta? Tá. Quero que vocês tentem fazer um exercício sozinhos para corrigir. Ó. E aqui é um esquema de todas as contas juntas, ó, que eu acabei de explicar para vocês. Primeira variável qual é? 3.000 unidades a mais vezes 10 menos 6. 12. Aqui a ideia dos valores, né, da primeira igreja, segunda igreja, de padre, faz algum tipo de doação, depois muda, conforme. E depois tem a ideia do desconto, como é que vai dar desconto, o que, que não vai dar. Depois a gente segue para outros modelos de análise, ou de mudança. O que eu quero te contar aqui é a mudança que aconteceu quando o padrão de crédito ele é arrochado. Eu quero vender menos a prazo e mais com outras variáveis para ver o que acontece. Você tentar atingir também um outro público, outras questões e assim vai. Tá? Alguma pergunta? Vamos lá. Aí você vai resolvendo aqui e chega a 6.000 positivo. Depois que eu faço os valores de cada um para ver o que é a resposta. Se aqui deu positivo, é porque você aceitou e está tudo certo. Se der negativo, você vai corrigir de novo para ver os erros. Esse é um outro exemplo calculado já. Duplicatas, cálculos por dia, e aí vai, até chegar no 2.000 aqui, que é o lucro do enunciado. Tá? E aí, para seguir, deixa aqui um negócio.
Vamos lá. Isso é um probleminha aqui. Quero fazer com vocês, gente, depois eu vou fazer isso aqui, mas quero fazer com vocês um exercício de... Já fizemos o lote. Disso aqui, ó. Deixa eu chamar mais facinho aqui. Aqui, ó. 14:10. 14:10 sobre prazos. Prazos. Aqui você quer relaxar os padrões de crédito. Né? Vender mais para mais gente, com mais prazo e com mais crédito. É um caso que você tem que avaliar melhor. Então, ó. Conseguem tirar os dados disso aqui, para a gente fazer um exemplo? Ou tem alguma pergunta para fazer da prova? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Para ver o que dá. Se é bom ou se é ruim. Tá? Vamos lá, ó. A empresa quer relaxar os padrões de crédito dela, vender mais facilmente a prazo. E ela espera que a venda aumente de 10 para 11 mil vendas. O prazo médio de recebimento, PMR, foi de 45 dias. Depois, 60 dias. E depois eu tenho que vender por 40 um item que custa 31. Tudo bem? E aí o investimento em igual risco é 25%, que é o custo de oportunidade. Tá? Custo de oportunidade. Tentem fazer que a gente já corrige. Um minutinho para fazer, estou muito preguiçoso aí. Ninguém me responde nada e tal. Um chat aqui. Ou já fizeram isso aqui já? Professor, está muito rápido. Vou mais devagar. Qual parte foi muito rápido? Essa O parte... exercício inteiro, menina, a gente está pegando os dados aqui. Isso aqui ou o exemplo? A gente está pegando os dados ainda, homens, já querendo que a gente já faça tudo já. Vamos voltar nos exemplos. Calma, filho. Vou voltar nos exemplos. É que ninguém faz nada, eu estou tocando na minha vida. Vamos de novo, então, um pedacinho aqui. Vamos lá. Ó, aqui são várias possibilidades de mudança. A primeira mudança nossa foi esta aqui. A tabela resumo é esta aqui. Ó. Vamos de novo, ó. Tirei os dados. Passo a passo, qual é a ideia do exercício? Pensem comigo por enquanto, então. A empresa tem um certo padrão de crédito. O que é um certo padrão de crédito? É uma forma de vender. Eu posso ter um padrão de vender só à vista, vender à vista e no máximo até 30 dias de prazo, até 60, 90, enfim. Eu tenho um certo padrão de crédito. Qualquer mudança que eu faça nesse padrão, eu posso arrumar algumas questões e desarrumar outras. Eu posso ajudar ou atrapalhar. Tá? E tem que tentar minimizar isso ao máximo. Então, aqui existe um investimento para fazer. Investimento na alteração do padrão que eu tenho de crédito. Eu tenho um padrão que eu não gosto mais, quero mudar. Então, eu tenho que calcular isso, quanto que vai dar, como é que funciona,
qual é o prazo e assim por diante, para ver o que a gente consegue fazer melhor. Então, aqui é o seguinte, ó, aqui é a previsão. Se a empresa mudar, a empresa espera vender 3.000 unidades a mais, porque ela já vendia. De novo, se ela mudar, ela espera mudar, né, vender 3.000 unidades a mais. Se eu vou vender 3.000 a mais, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou calcular a relação de unidade. Ó. Então, 3.000 unidades a mais, mas cada unidade dessa ganha ou gera de lucro R$4. Logo, a possibilidade de sair aqui mudou. Então, esse 12.000, quem que é? É quantas peças a empresa vendeu a mais, poderia ser a menos? Poderia, mas nesse caso é a mais, vende extras, vezes a mais de contribuição, que é 4. Então, se eu vou vender 3.000 a mais, quanto que essas 3.000 a mais geram de resultado? Eu pego o valor das 3.000 a mais e uso por menos. Então, eu vou separar esse 12.000 aqui, ó, porque é dinheiro que eu vou ganhar se eu mudar. Eu vou ganhar se eu mudar. 3.000 unidades a mais, vezes mais de contribuição, acho R$12.000. Tá? A próxima variável é o investimento em duplicatas a receber. É achar o quanto a empresa vende a prazo e ainda tem a receber. Nesse caso aqui, a fórmula é essa aqui, ó, é giro do PME. Aqui eu pego o custo total, eu tenho o custo variável por unidade, eu quero o total, tá? Para você discutir isso comigo. E aqui nesse bloco, segundo bloco, é uma discussão sobre planos, né? Então, aqui eu vou verificar se os meus planos estão corretos ou se a empresa vai fazer alguma coisa para tentar melhorar um pouco. Mas, a princípio, está tudo pronto, ó. Vendo a R$4 por peça, a sobra é 2.000 unidades. Esse custo é muito mais difícil de pagar, que são os mortos. Mas qual é a ideia? Que você tem uma sobra de dinheiro. Hoje, a empresa vende a prazo R$46.000. Hoje, sem mudança. É o atual ou concreto. Se eu mudar, eu espero sair de 29 para 46. Eu vou investir dinheiro em duplicatas a receber. Quanto que eu vou investir? R$17.000. Então, a ideia é a seguinte, ó, se você mudar, previsão, se a empresa mudar, vou ganhar 12.000 do aumento de vendas, vou ganhar também 17 que vai sobrar. O que vai sobrar? Porque, apesar de ter uma diferença aqui do que era para o que é, e esse dinheiro aqui, eu não vou poder investir agora para usar. Vou usar só depois. Se eu vou usar só depois, não precisa aparecer agora aqui. Mas a pergunta é, você poderia aplicar o 17.000 em algum lugar? Não. Por que não poderia? Porque ele está aplicado ou será aplicado em venda a prazo. Daqui para cá. 29.000 que eu vendo a prazo hoje, se eu mudar, vai para 46. Então, o 17 é a diferença disso aqui, ó, que você vai investir a mais. Mas a pergunta é assim, quem vai bancar o 17? Quem não sabe tem que usar dinheiro de outro lugar. Do capital de giro, por exemplo. De repente, você não quer fazer isso. Então, tem que calcular se da forma que está aqui, isso é viável ou não. Tá? Então, esse 2.000 é negativo por conta disso. 12 positivo, 2.000 negativo, porque eu vou investir a mais, vou perder mais dinheiro vendendo a prazo também.
E aqui os incobráveis. Perdia 12, passei a perder 6. Então, quanto eu perdi? 2.600. Tá? Quanto eu vou gastar se eu mudar? Aqui, ó. 6 é que eu gasto hoje, vai aumentar para 12.600. De novo, 6 é o que você gasta hoje, vai aumentar para 12.600. Então, notem que, no fim das contas, o que você espera? Que o valor final da relação dos ganhos e perdas seja positivo. Porque se não for, vai ser muito difícil resolver. Então, aqui é o seguinte, ó. Qual é a lógica final para chegar no 2 e dizer que é viável? Esse dinheiro aqui eu não posso investir no banco para ganhar 15%, porque eu terei que investir se eu mudar em venda a prazo. Tá? Então, essa é uma relação boa. Então, como é que ficou no resumo? 12.000 menos 2.000 e alguma coisa, mais 2.000 positivo. Essa é uma mudança só. Existem outras possibilidades de mudança? Existem. Já eu volto aqui, ó, só para explicar. Tem qualquer mudança no padrão de crédito vale para a gente fazer. Você pode chegar e dar um desconto financeiro, não mexer em nada mais, mas dar um desconto. Você pode dar um desconto para quem injeta um remédio, e aí vai embora, não vai entrar em lugar nenhum. Mas é um indício de alguma coisa nessa perspectiva. Tá? Mas, por enquanto, pense no seguinte, ó. A gente vai fazer alguns exercícios sozinhos, você tem que fazer sozinhos isso, para tentar pensar, ver fórmula, ver a ideia do lote, ver a relação do lote com venda a prazo, com os três, com os estoques. Então, tem muita coisa para pensar em relação a isso. Mas, para quinta-feira, tentem estudar para a prova de vocês, como se a prova fosse quinta. Porque a cobrança vai ser em cima de índices financeiros, todos os índices financeiros, e o capítulo 3, que é balanço, recebimento, pagamento, e assim vai. Então, estudem como se a prova fosse para quinta. E eu tiro as dúvidas todas, faço uma revisão, e na próxima segunda é a nossa avaliação do bimestre. Tudo bem? Alguma pergunta de venda a prazo? Ninguém fez nada ainda? Fará, mas então fará alguma coisa. Só ninguém sabe como e quando. Tudo bem? Então, vamos parar de compartilhamentos. E vamos voltar para a minha aula. Olha só, o que vocês episódio rápido para terminar a primeira parte logo é o seguinte, ó. Vocês viram a alteração nos padrões de crédito. Como é que funciona isso? O resto é matemática, tá? Então, quem não pegou a fórmula inteira é matemática, mas aí tem que pegar a ideia. Eu vou calcular primeiro cada variável separada para cada tipo de mudança. Exemplo, se a proposta de mudança fosse adotar um desconto, eu precisaria criar uma outra categoria para colocar assim, o quanto eu vou deixar de ganhar com desconto. Para saber se, dando desconto e aumentando um pouco as vendas, esse dinheiro compensa o que eu vou perder com os incobráveis. Então, tem que ser uma relação de ganha, ganha, ganha. Então, tem que sempre ganhar para a sua proposta ser colocada em prática, senão você gasta muito dinheiro. Tá ok? Então, tentem ler o capítulo 14, tentem ler o lote e a relação de venda a prazo. Não é difícil, mas tentem resolver. Qualquer problema, vamos procurando para discutir essas dúvidas aí. Esse 14 não vai entrar na avaliação. Vai entrar o 1, 2 e o 3. Ou melhor, pedaços do 1, pedaços do 2
grandes pedaços e grandes pedaços do 3 também. Tá? Até quinta-feira, então. Ok, professor. Professor, na quinta tem como você fazer exercício com a gente? Posso fazer uma lista? Sobre a prova, da prova. Sim, você pode fazer assim, professor, eu não entendi do livro esse, e eu trago mais alguns para você. A gente faz o do livro e mais alguns. É a parte mais de matemática, assim, que eu realmente estou tendo dificuldade. Tá bom. Então, anota, eu não entendi esse cálculo aqui. A gente faz a matemática e faz a análise. E faz também um formulário para você fazer de fórmulas, para não ficar procurando onde está essa fórmula tal, fazer um formulário para resolver. Beleza. Beleza? Mais fácil, pode ir a aula inteira para fazer revisão na quinta, dia 7, dia 14. Né? Dia 14. Isso. Tchau para vocês, então. Tchau, professor. Boa noite. Beleza, professor. Boa noite. Até quinta. É quinta-feira com revisão. Beleza. Tchau, tchau.